Crônicas, capítulo de número 4, descendentes de Judá. Aqui nós teremos uma genealogia ligada à tribo de Judá, porque era a tribo do principado, a tribo que estaria, no caso, o trono e o rei que posteriormente surgiria e surgiu, tendo em vista que aqui é uma narrativa posterior ao cativeiro. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 1 diz assim: os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carme e Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jate, Jate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel e Isma e Ibdas. E era o nome de sua irmã Razelel Poni. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Estes foram os filhos de Ru, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Quando fala pai de Belém, que é o fundador da cidade de Belém, aquele que habitou naquela região no início da formação desse povoado. E tinha a Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, Rela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e a Hefer, e a Temene e a Raas-Tari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Rela, Zerete, Sari, Etnã. E Cós gerou a Anub e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então você percebe que essa genealogia aqui, a genealogia de Judá, ela está presa aos personagens mais famosos, como por exemplo aqui no início fala de Judá, com certeza é o principal, e fala de Pérez. E na verdade Pérez não foi primogênito, Pérez foi aquele que nasceu da união de Judá com Tamar, que era a esposa de seu filho, aquela história que nós temos em Gênesis 38. Então você percebe que aqui existe uma ênfase simplesmente naquelas personalidades mais famosas, embora a genealogia seja tratada, como no 4 fala de Efrata, que foi o pai de Belém. Por isso que no futuro nós entendemos que Belém é chamado de Belém Efrata, porque Belém, que significa casa do pão, foi fundada pelo Efrata, que era uma pessoa. E já no 9, outro elemento importantíssimo é o Jabes, e ele tem um destaque importante aqui, você percebe, porque ele recebeu um nome negativo por parte de sua mãe. E por ele ter este nome negativo, e o nome nós sabemos que influenciava muito no desenvolvimento social de uma pessoa, e isso fez com que ele fosse alguém menosprezado, ridicularizado, diminuído, digamos assim. Mas no versículo 10 diz que ele vai invocar a Deus e tem essa situação mudada. Por quê? Ele carregava o nome de Jabes, e Jabes significa dor ou ter dor, nome que sua mãe deu para ele no momento que ele nasceu. Isso quer dizer, geralmente quando acontecia algo, a mãe ela gostava de colocar sobre o filho aquilo que estava sentindo. Por isso que botou o nome Jabes, quer dizer dor ou filho da dor. E aí automaticamente ele cresce com esse nome negativo, mas aqui no 10 diz que ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, quer dizer, os meus limites, as minhas terras, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, quer dizer, e continua reticência, quer dizer, ele continuou a pedir várias coisas a Deus em relação à sua mudança de vida. E aqui diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso quer dizer que no momento em que Jabes invocou a Deus, ele foi respondido. E como nós sabemos aqui, o livro de Crônicas, ele é um livro voltado justamente para mostrar essa característica da pessoa que busca Deus, que recebe a aprovação de Deus em vários aspectos do desenvolvimento de uma vida, e não foi diferente com Jabes, que aqui invocou a Deus e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, quer dizer, mudou de vida. No 11 já sai o destaque de Jabes e volta a genealogia comum. Diz assim: e Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Passeia, e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os filhos de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e filho de Otiniel, Ratate.
E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. Quando fala Joabe, aqui não tem nada a ver com Joabe, aquele Joabe lá, general de Davi, não. Aqui é um nome comum. E fala que ele foi justamente pai daqueles que trabalham no vale dos artífices. Porque geralmente em Jerusalém antiga, em Judá antiga, em Israel de uma forma geral, eles colocavam um lugar de acordo com o ofício. Então, Vale dos Artífices, porque tinham as artífices. Rua dos Padeiros, porque tinha as padarias. E aí por aí vai, né? Casa do Oleiro, porque tinha a olaria. Então é por aí que o negócio funciona. 15. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zif e Zifa, e Tíria, e Azareel. E os filhos de Esra, Jéter, e Merede, e Efé, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e a Samá, e a Isbá, pai de Estemoa. Veja bem, aqui fala do Caleb, filho de Jefoné. Aquele mesmo Caleb que nós conhecemos lá de Josué, capítulo de número 14, né? Aquele da perseverança. E aqui fala de alguns personagens com nomes parecidos, como Miriam. Na verdade, Miriam aqui não é a irmã de Moisés. Miriam aqui é uma pessoa comum dentro da sociedade israelita. 18. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e Eber, pai de Socó. Esse Eber também não tem nada a ver com Eber dos hebreus lá atrás, hein? Pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. Vamos lá. Aqui tem algumas ênfases. Por exemplo, quando fala, e sua mulher judia gerou a Jered. Quando fala sua mulher judia, na verdade, não está se referindo que ela era judia por ser da tribo de Judá. Aqui é judia, nome próprio. Uma coisa é você falar judia de todas serem da nação ou do povo judeu. E outra coisa é você chamar uma pessoa de judia, nome próprio. É o caso aqui. Judia é nome próprio. E não, particularmente, referência à tribo. Por isso que fala, e judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Então quando fala assim, estes foram os filhos de Bitia, aí vem uma referência assim, falando assim, ó, filha de Faraó, que Mered tomou. Por que filha de Faraó? Porque na verdade ela não era de descendência, nacionalidade israelita, ela veio de fora, por isso a mãe aqui no caso ela era estrangeira. E foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, a Abiqueila e a Ugarmita, e Estemoa, Maacatita, e os filhos de Simeão, Aminon, Erina e Benhana, e o Tilon, e os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Na verdade, quando falamos aqui também Simeão, Aminon, não são aqueles personagens que você conhece da história de Davi, ou Simeão, filho de Israel, são nomes comuns. 21. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia. Quando fala casa dos obreiros de linho, semelhante ao que nós falamos lá no 14, do Vale dos Artífices. Aí está falando de um ofício, de uma obra que era peculiar às famílias, porque geralmente cada família tinha o seu ofício. 22. Como também Joquim e os homens de Gozeba e de Joás e de Saraf, que dominam sobre os moabitas, quer dizer, dominam sobre os moabitas, ou seja, naquela região de Moabe. E em Jezubilém, porém estas coisas já são antigas, ou seja, passadas para a época. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Quando fala os oleiros, porque eles habitavam naquela região. E a olaria era algo muito importante para a época também, porque a olaria fazia os vasos. E os vasos eram de grande importância para tantas coisas, como as boas e as ruins também. Estes foram oleiro e habitavam nas hortas, já foi, é o 24. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, Zerá e Saul. Saul aqui também não tem nada a ver com o rei Saul, hein? Cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Também não tem nada a ver com Simei lá de trás não, hein? E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos.
e toda a sua família não se multiplicou tanto como o dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Hazar Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolad, e em Betuel, e em Orma, e Ziclag. Ziclag é aquela cidade famosa que você conhece dos tempos de Davi. E em Bet-Marcabote, e em Hazar Suzim, e em Bet-Biri. Sempre que tem Bet é casa, tá? E em Saarim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. Então a relação aqui do capítulo 4, você vê que ela é bem mais apurada, porque se trata da tribo de Judá, que era a tribo do principado, que era a tribo que automaticamente nasceria o rei Davi, e posteriormente nasceria Jesus, que é o Cristo Jesus de Nazaré. Agora, quando você constata esta leitura aqui, o que vai acontecer? Nomes, como nós já falamos, são comuns, mas se está dentro da tribo de Judá, alguns nomes não são de outros personagens que até seriam de outras tribos, como o caso de Miriam, e por aí vai. Então esses nomes eram nomes comuns, então nós não podemos pensar que eram os mesmos personagens. 32. E foram as suas aldeias, Etã, Iaim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai e Jaacobá, e Jagesoaías, e Assaías, e Adiel, e Jezimeel, e Benaia, Exisa, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Como é que está falando de um período primitivo, fala das genealogias, das famílias e da multiplicação dessas casas patriarcais, digamos assim, dentro de seus respectivos territórios. E assim foi formado o povo de Deus, em particular a tribo de Judá, dentro da distribuição, dentro do período que era o chamado período da invasão, posse e distribuição da terra, a partir de Josué, após ele ter entrado e dominado totalmente a terra de Canaã. Então aqui no 39 prossegue: e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas, e acharam pasto fértil, a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Quando fala os de Cã, os descendentes de Cã. Cã era descendente de Noé. E aí você sabe quem são, né? São aqueles voltados para uma linhagem que era hostil ao povo de Deus. 41. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize. Levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Então, fechando esse capítulo 4, você verifica que ele está totalmente preso à tribo de Judá, a linhagem que era dos judeus, embora não fosse a tribo principal nem primogênita. Tanto é que no capítulo 5, continuando a narrativa, nós vamos ler a respeito da tribo que seria a primogênita, que seria a tribo de Ruben. Mas este foi 1 Crônicas, capítulo de número 4.